E aí, galerinha, vamos falar de ciências com a professora Virgínia? Hoje nós vamos falar sobre transformações químicas e reações químicas. Mas antes de iniciarmos nossa aula, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sino de notificação e deixasse o seu like. Bom, galerinha, na aula passada nós vimos transformações físicas e transformações químicas. As transformações físicas, nós sabemos que são aquelas que não há alteração na estrutura da substância, ou seja, a fórmula permanece a mesma. Já nas transformações químicas, há alteração na estrutura atômica, dos elementos envolvidos, ou seja, quando há formação de nova substância. De modo geral, as transformações químicas, também chamadas de reações químicas, são acompanhadas de evidências físicas, que nos permitem demonstrar a sua ocorrência, como, por exemplo, a mudança de cor, observada na formação da ferrugem, representada na figura a seguir. Então, aqui, nós temos quem? Nós temos, o ferro, tá? Houve a reação química, Houve a reação química e aqui nós temos quem? Ferrugem, Então aqui, através da cor, nós observamos que houve essa reação química. Além da mudança de cor, outras evidências físicas caracterizam a ocorrência de uma reação química. Nós temos quem? A liberação de um gás, a liberação da luz, calor, eletricidade, aquecimento ou resfriamento do sistema, dissolução de sólido ou formação de precipitado e alteração do odor, Então aqui nós temos alguns exemplos, que eu coloquei aqui, que foi a liberação de gás, tá? Que é um remédio efervescente, libera o gás, e aqui liberação da luz e do calor, tá? Essa vela acesa. As equações, elas também nos fornecem outras informações. Veja alguns exemplos abaixo. Então aqui, ela mostra o estado físico da substância, por exemplo. Então aqui nós temos gás, tá? Que é representado pelo G, vapor V, líquido pelo L, sólido pelo S e cristal pelo C, tá? Aí mostra o estado físico, se é gasoso, se é vapor, se é líquido, se é sólido, ou se está em cristal. Mostra se está dissolvido em água, solução aquosa. Então aqui nós temos, representado pela letra A, Q. Desprendimento de um gás, aqui, setinha, tá? Para cima. Formação de um precipitado, nós temos a setinha para baixo. Necessidade de aquecimento, nós temos o que, o delta, tá? Presença de luz, tá? Nós temos aqui a lambda. E reações reversíveis não utilizam uma seta apenas, mas uma dupla seta, que é essa setinha aqui. Então aí nós temos, essas informações. Para representar uma reação química, utilizamos as equações químicas. É usada símbolos conhecidos internacionalmente. A reação ela é representada por uma seta. Os materiais indicados antes dela são denominados quem? Reagentes. E as escritas após a seta são denominados produtos. Assim indicamos que a reação ela transforma reagentes existentes em outros produtos que não existiam ali antes dela. Observe abaixo a reação da formação da água. Aqui nós temos, os reagentes, tá? Que é o hidrogênio e o oxigênio. E o produto formado vai ser quem? A água, tá? H2O, Eles vão formar, aí nesse caso, os reagentes vão formar o produto. Os reagentes mostrados no lado esquerdo da equação são o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Eles reagem e formam a água, H2O, que corresponde ao produto do lado direito. Balanceamento de equações químicas. Realizar o balanceamento químico da equação é um passo muito importante na estequiometria. Por isso, é essencial saber interpretar o que significa as letras, números e símbolos que os compõem, pois elas fornecem informações importantes sobre as reações químicas. Então, aqui nós temos, como falou a respeito de conhecer algumas letras, números e símbolos. Aqui nós temos o C, que é o carbono, o O2 aqui, que é o oxigênio, que formou quem? CO2, tá? Então, desse lado nós temos os reagentes e do outro lado nós temos o produto. Essa equação aqui, ela já está balanceada. Por quê? Um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio vai formar o quem? Dióxido de carbono.
Mas o dióxido de carbono, ele já tem um átomo de, aqui ó, um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, ela já está balanceada, tá? C mais O2, que é igual a CO2. Não confunda átomo com molécula. O índice, o número subscrito à direita, ele indica a quantidade de átomo de cada elemento químico na molécula de uma substância. Já o coeficiente, que é o número à esquerda, ele indica a quantidade de molécula de uma substância. Então, vamos lá. Aqui nós temos quem? Isso aqui são os átomos, tá? Nós temos 2 átomos de hidrogênio, tá? E aqui nós temos 2 átomos de oxigênio. E o produto que foi formado foi H2O, que são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, tá? Porque aqui não tem, mas ele significa 1, tá? Então, para tornar a equação química verdadeira, né, fazemos o balanceamento da equação e obtemos como resultado. Na equação nós vamos ter o quê? 2 moléculas de hidrogênio, né, que ela vai reagir com uma molécula de oxigênio e formar 2 moléculas de água. Então, esse número aqui, ó, o 2, tá? Ele é o quê? Esse número na esquerda são as moléculas, tá? Esse número aqui, eles são as moléculas. Esse número aqui, ó, são os átomos, ok? Então, nós vamos ter 2 moléculas de hidrogênio, vão reagir com uma molécula de oxigênio e formar 2 moléculas de água. Aqui não tem, gente, tá? Mas esse númerozinho aqui seria 1. Note que, quando o coeficiente é 1, ele não precisa escrevê-lo na equação. Em um balanceamento, só mudamos o coeficiente antes da substância, pois se trocarmos os números subscritos, mudamos a fórmula química. Por exemplo, H2O é a água, mas H2O2 é o peróxido de hidrogênio. Então, vai ser modificado. Então, nós vamos mudar isso daqui, ó. Sempre que mudar, tá? No balanceamento, nós vamos mudar o coeficiente da substância. Então, não esquecendo que esse númerozinho aqui, tá? São as moléculas. E esse pequenininho aqui, ó, são os átomos. As leis das reações químicas. A1, nós vamos falar sobre a lei da conservação de massas. Durante uma reação química, a massa do sistema inicial, que são os reagentes, é sempre igual à massa do sistema final, produtos. Essa conservação das massas foi provada por Antônio Lavoisier, um químico francês, após realizar uma série de experimentos e é popularmente enunciada como: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que significa que durante uma reação química não haverá ganho nem perda de massa, nem de reagentes, nem de produtos. Para exemplificar a lei da conservação das massas, temos um sistema fechado onde reagimos completamente. Então aqui nós vamos ter um exemplo. Ó, 12 gramas de ferro com 64 gramas de enxofre, conforme a equação química abaixo, teremos formação de 76 gramas de sulfato de ferro. Então, aqui nós vamos ter, né, o ferro e o enxofre. 12 gramas de ferro, 64 gramas de enxofre, e nós vamos ter o quê? 76 gramas de sulfeto de ferro. Então, aqui é somar, né? 12 mais 64 vai dar o quê? 76. Então, lado, né, que é dos reagentes, uma quantidade de massa, no produto também vai ter que ter essa quantidade, tá? De massa, ele não vai perder e nem ganhar. Nesse caso aí, na lei da conservação de massas. 2. Nós temos aí a lei de Proust, ou lei das proporções constantes. A lei das proporções constantes foi elaborada em 1797 pelo químico Joseph Louis Proust. Proust verificou que as massas dos reagentes e as massas dos produtos que participam de uma reação química obedecem sempre uma proporção constante. Essa proporção é característica de cada reação e não depende da quantidade das substâncias que são colocadas para reagir. Assim, para a reação entre, por exemplo, hidrogênio e oxigênio formando água, os seguintes valores experimentais podem ser obtidos. Então, nós temos aqui, né, 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio, nós vamos ter 18 gramas de água. Se nós temos 4 gramas, né,
de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, nós vamos ter 36 gramas de água. A tabela a seguir, né, ela tem uns dados relativos a uma equação. Refere-se a duas experiências realizadas. Nós vamos calcular o x e o y. Primeiro nós vamos calcular o x, né, pela lei de Lavoisier. E depois nós vamos calcular o y pela lei de Proust. Vamos primeiro, né, por etapa. Então nós temos aqui C mais O2, né, que vai formar CO2. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos colocar nossa fórmulazinha aqui, ó. C mais O2, a setinha, que vai formar CO2. Então vamos lá. Nós temos aqui carbono mais oxigênio, que vai formar dióxido de carbono. Então nós vamos pegar aqui, na primeira experiência, nós temos 12 gramas de carbono, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó, 12 gramas de carbono, mais 32 gramas de oxigênio, ó, mais 32 gramas de oxigênio, que é igual a 44 gramas de quem? Dióxido de carbono, tá? Então, nosso X aí vai ser quem? X é igual a 44 gramas de dióxido de carbono. Então, aí nós achamos nosso X, tá? Pela lei de Lavoisier. Então, agora nós vamos calcular o Y, tá? Pela lei de Proust. Então, nós vamos pegar aqui quem? Nós vamos pegar 12 gramas, tá? De carbono. 12 gramas de carbono, tá? Para que 32 gramas de oxigênio. Nós vamos pegar aqui 36 gramas, tá? Na segunda experiência de carbono para Y. Por quê? Porque quem nós estamos procurando aí? Nós estamos procurando o oxigênio. Aqui nós vamos o quê? Multiplicar invertido, tá? Que é uma regrinha de 3. Nós vamos pegar o quê? 12 Y, que é igual, tá? A 32 vezes 36. Nós temos aqui 12 Y, que é igual a 1152. Aí nós vamos ter Y igual 1152 dividido por 12. Nosso Y vai ser o quê? Vai ser igual a 96 gramas de oxigênio. Então aí nós temos, né, os cálculos. Então nós no Y aqui nós vamos ter o quê? 96 gramas, tá? Gramas de oxigênio. E no X nós vamos ter o quê? 44 gramas de dióxido de carbono. Você desculpa aí a letra, viu, galerinha? Porque para treinar aqui não é fácil, não. Então aqui nós vamos falar, né, sobre outros exemplos. Se 16 gramas de carbono ele reage com 20 gramas de oxigênio, qual é a massa do monóxido de carbono que será formada? Simples, gente. Nós vamos pegar aí 16 gramas, tá? De quem? De carbono, mais 20 gramas de oxigênio. E eu vou ter o quê? 36 gramas de monóxido de carbono. Aqui nós temos, né, a soma dos reagentes, tá? E aqui eu vou ter a massa do produto, ok? B. Considerando que a partir de 12 gramas de carbono foram produzidos 26 gramas de monóxido de carbono, qual é a massa do oxigênio que foi utilizada na reação?
Simples também. Nós vamos pegar quem? 12, tá? 12 o quê? 12 gramas de carbono, mais... Bom, eu não sei qual a quantidade do oxigênio. Então, eu vou colocar o quê? Mais X, tá? Eu vou representar o meu oxigênio pelo X, que é igual a 26 gramas de monóxido de carbono. Você observa que você tem todos os dados, tá? O que está faltando eu representei com a letra X. Então, vamos lá. Então, eu tenho X, que é igual a 26, que é igual a 26, tá? Menos 12. X é igual a quem? 14 gramas de O2. Então, nós temos aqui 14 gramas de O2, ou seja, 14 gramas de oxigênio. Resolva a seguinte reação química. Considerando que 9,5 gramas de zinco metálico produzem 0,7 gramas de hidrogênio gasoso, responda. A. Qual a massa de gás liberado quando 19 gramas do metal reage com ácido? Então, aqui nós vamos pegar quem? Nós vamos pegar 9,5 de zinco, tá? Que vai produzir 0,7 de hidrogênio gasoso, ok? Aí nós vamos querendo saber qual é a massa do gás liberado quando 19 gramas do metal reage com ácido. Então, nós temos aqui mais, né? As 19 gramas, tá? Do metal, nós temos aqui, né? As 19 gramas do metal, que vai produzir X, porque nós estamos querendo saber qual é a massa do gás liberado. Então, nós vamos aqui, ó, multiplicar invertido, ok? Então, 9,5 vezes X é igual 19 vezes 0,7. Então, nós temos aqui 9,5x, que é igual, tá? A 13,3. X é igual a 13,3 dividido por 9,5. X é igual a quanto? X é igual a 1,4 gramas. Então, nós vamos ter 1,4 gramas, né, que é a massa do gás liberado. Okay? É possível diminuir a acidez do suco de limão adicionando-se a ele uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio. A reação que ocorre e que justifica essa diminuição de acidez é apresentada a seguir. Ácido cítrico mais bicarbonato de sódio vai formar citrato de sódio mais água e mais dióxido de carbono. Para uma total neutralização, são necessários 252 gramas de bicarbonato de sódio para 192 gramas de ácido cítrico. Qual é a massa de bicarbonato de sódio necessário para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico presente em uma limonada? Vamos observar primeiro o que está sendo pedido. Está sendo pedido a massa do bicarbonato de sódio necessária para neutralizar 0,96 gramas de ácido cítrico. Então, eu tenho, ó, gente, 192, tá? De ácido cítrico. E para neutralizar esse ácido cítrico, eu preciso de quanto? De 252 gramas de quê? De bicarbonato de sódio, tá? Mas para eu neutralizar 0,96 de ácido cítrico,
Eu preciso quanto de bicarbonato? X, porque ainda não sei. Então vamos lá, nós vamos ter 192 vezes X, tá? Porque eu vou multiplicar esse com esse, que é igual a 252 vezes 0,96. Então eu tenho o quê? 192x, que é igual a 252 vezes 0,96 vai dar 241,92. X é igual 241,92 dividido por 192. X é igual a, quanto é que eu vou ter? 1,26 gramas. Então, para eu neutralizar o 0,96 de ácido cítrico, eu preciso de 1,26 gramas de bicarbonato de sódio. Então, galerinha, aqui nós acabamos a nossa aula, tá? Eu peço desculpa pela escrita. Mas antes de terminarmos, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, ativasse o sino de notificação e deixasse o seu like. Até a próxima aula. Um forte abraço a todos.